Estamos no ar com mais um episódio do Lifecast. Eu sou Ana Letícia Magá, host desse episódio, e hoje a gente tinha tudo programado para falar sobre meditação. Mas, como a vida é cheia de improvisos, hoje a gente vai falar sobre o coração do nosso negócio, que é a mudança de hábitos, porque o nosso convidado bateu com o carro e não pôde estar aqui hoje, mas não é por isso que o nosso episódio vai ser menos maravilhoso, animado e cheio de informações importantes sobre os principais protocolos científicos para fazer você mudar de vida e adotar novos hábitos. Então a gente vai conversar muito sobre esse tema hoje, adiantar um tema que a gente já ia trazer para vocês. E estou aqui muito bem acompanhada. Tem aqui do meu lado o Lucas Dias e Fernando de la Riva, vamos conversar hoje sobre esse mundinho de design de hábitos, de transformação de vida. Fernando, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a Life, eu fiquei curiosíssima, porque a gente quer sempre mudar, né, alguma coisa, está sempre incomodado, mas aí do incômodo para a gente tomar uma atitude e, de fato, implementar um novo hábito, tipo assim... Eu sou uma pessoa da preguiça, entendeu? Uma coisinha assim, uma cobertinha quente, me chama muito. Mas a gente sabe que a vida real precisa que a gente se movimente. Então, o que fez você se interessar por design de hábitos, por esse tema? Conta aqui, se apresente, dê boa noite, boa tarde, bom dia, para não sei que hora que o pessoal vai assistir. A gente está ao vivo, mas você pode ver gravado. E já traz pra gente essa informação. Vamos lá, obrigado, Magá, com as suas introduções sempre tão bondosas. Eu sou fã dele. Deixa eu te falar, eu vou contar isso em primeira pessoa mesmo. Assim, eu estava 1 ano e meio atrás com 120 quilos, sem fazer, era maratonista, sem fazer exercício, não tinha um propósito no trabalho, não estava... Tava vivendo quem tem aula de física, né, a redondo sem atrito em velocidade constante, né? E aí, acho que a primeira resposta, depois eu vou chegar em por que hábito é importante, mas é que quando você consegue equilibrar várias dimensões da tua vida e você consegue tomar controle de volta dessas dimensões, na ordem da importância delas, você chega no que a gente entende na Life, que é a felicidade eudamônica. A velocidade, a gente usa a definição grega dela, que não é a velocidade a felicidade do que a gente acha que é hedônica, que é mais prazer, mais sexo, mais dinheiro, não tem nada a ver com isso. Então, a Life me colocou num processo de mudança de vida. E esse processo, ele é uma junção... o Alê, que deve estar nos assistindo, falou que eu adoro o diagrama de Venn, né? Aqueles círculos se tocando. Mas a gente enxerga... O que é isso? Para mim, diagrama de Venn é Venn, eu vou. Não. Piada ruim. Aí, a Life, ela é uma junção de várias áreas da ciência. Então, uma delas é a ciência comportamental, outra delas é a psicologia positiva, neurociência e gestão. Então, eu digo que a psicologia positiva ajuda você a medir felicidade. A neurociência ajuda você a entender o que está acontecendo embaixo do capô. Gestão ajuda você a não desistir, a tratar a tua vida da mesma maneira que eu tocava Concrete, que eu trocava Ambev, porque eu falo que a grande ironia é: se nas empresas eu sou capaz de fazer planos anuais, trimestrais, mensais, executar, medir, e quando dá errado eu só troco o plano, por que na nossa vida pessoal a gente desiste? A gente faz uma resolução de ano novo e desiste. E aí, chegando respostas elípticas para perguntas simples em ciência comportamental e hábitos. Ciência comportamental é como se interfere no sistema. Então, a gente está na junção de várias áreas da ciência e eu falo que eu tenho o melhor trabalho do mundo, que eu estou tentando encontrar pessoas brilhantes que têm protocolos que funcionam, de vez em quando batem de carro, mas não é culpa dele, e trazer isso para o geral para ajudar, cara. E resolver os dois lados da equação, que também é um outro diagrama, que é a Life trabalha no vários E's, né? Você tem eficácia, você tem eficiência, você tem engajamento. Então, a gente está tentando salvar mais gente, porque muito pouca gente naturalmente é capaz de mudar sozinho. Então, aí a resposta direta para hábitos que eu deveria ter dado no início, e não essa volta toda. Tem um cara que chama Rob Baumeister, que é o cara que estudou sobre força de vontade.
E ele falou que tinha duas reflexões, né? O trabalho dele é meio difícil de ler, mas ele é o cara. Que a notícia boa e uma notícia ruim sobre isso. A ruim é que a força de vontade em um determinado momento ela é limitada. A boa, que isso é treinável, e a outra é que só o Lucas sabe o nome da área do cérebro que esse negócio aí funciona. É o mid-circular... Córtex pré-frontal médio... córtex pré-frontal singular médio anterior. Isso. Essa aí tem que fazer uma tatuagem pra conseguir lembrar. Eu sei que ele é... Mas assim... Então, se você transforma comportamentos em hábitos, você não consome dessa gasolina. Então, não é mudança de hábito, é uma super simplificação. No início, você está mudando comportamentos. E aí você está trabalhando para que eles se tornem automatizados. E aí vem um outro cara, que é o Dr. Judd Brewer, acho, não lembro o sobrenome dele. E ele fala a seguinte frase, que a gente tem um sistema de aprendizado baseado em recompensa. Então, o cérebro automatiza o que é bom. E ele desmistifica aquela ideia de que dopamina é uma substância do prazer. Na verdade, a dopamina é uma substância da busca. E aí eu vi um diagrama de um artigo que eu até citei no último Life Business School, que ele mostra assim, na primeira vez que você faz um comportamento, você tem um pico de dopamina. Se isso aí depois esse pico é deslocado para a busca. Então, quase que a dopamina é a substância da inquietude na busca do que vai te dar prazer. Então, respondendo a tua pergunta, hábitos são importantes porque para você fazer grandes mudanças de longo prazo, que são em camadas, você tem que transformar teus objetivos de longo prazo em de curto, esses objetivos de curto em ações. Você tem que botar coisas mensuráveis e transformar essas ações em hábitos. Esse é meio que o programa da Life numa super simplificação. E depois eu vou falar como é que eu encontrei o Lucas. Eu vou passar a bola para ele um pouco. Eu fiz uma certificação em mudança comportamental em Stanford. Eu procurei, tinha 3, 4 escolas de Behavior Change. E a gente chegou no BJ Fogg. E eu compro o livro, li e fiz a certificação. E aí eu entro no diretório e falo, bom, se vê se tem algum outro maluco que fez isso também. Tinha o Lucas. E eu entro em contato com ele. No assim, Brasil. Então, eu tô fazendo um negócio aqui, a gente tá querendo mudar a vida de 1 bilhão de pessoas. Pouca coisa, não faço nada. Eu acho que eu preciso de ajuda. Do nada, apareceu no meu Instagram num domingo à noite. Fernando, eu quero mudar a vida de não sei quantos bilhões de pessoas e eu preciso de ajuda em ciência comportamental. Falei, vamos. Tu acreditou de primeira? Eu ia bloquear ele, eu vamos aí, maluco. cara. Não, eu olhei o LinkedIn dele, se eu não me engano, ele mandou o LinkedIn. Falei, cara, ele não tá brincando comigo, é coisa séria. Não, e pra ser justo também, cara, quem abriu essa picada foi o Pedro, né? Sim, Pedro Orfi, ele vai participar aqui do Lifecast. A gente já tem programado para ele entrar aqui ao vivo com a gente também. Mas aí, Lucas, conta aí como que você entrou nessa também. Conta um pouco, porque eu acho que compartilhar um pouco das jornadas faz com que as pessoas que estão assistindo a gente também percebam um pouco mais que quando a gente fala de começar uma nova alimentação, dormir melhor, isso não é só baseado em aquelas recomendações são meio senso comum, né? Todo o trabalho da Life, ele tem toda uma inteligência por trás para fazer você, de fato, alcançar o seu objetivo, né? Sair da inércia, mas principalmente ganhar consistência. Sim. E aí, conta um pouquinho o que fez você se interessar para a gente ver e puxar mais pessoas para esse tema também. Sim. Antes de eu contar, só explicando um pouquinho o que o Fernando falou do córtex cingulado médio anterior, que é o que acontece. Tem um estudo que mostrou que essa área no cérebro, quando pessoas que têm mais força de vontade, como atleta, pessoa do exército, enfim, pessoas que fazem aquilo que tem que fazer, independente se quer ou não, essa área ela acaba se desenvolvendo mais do que em pessoas, por exemplo, obesos, que acabam, não porque eles querem, mas por conta de todo o contexto da doença, se entregando mais às vontades, cara, eu não vou treinar, não vou estudar, vou ficar deitado e coisas do tipo. Então, quanto mais você faz coisas que você não quer fazer, mais você desenvolve essa área do córtex cingulado médio anterior. E agora vamos falar um pouquinho da minha história. Depois eu quero contar que eu senti essa área aí de verdade. Conforme eu fui aumentando o meu processo, eu fui sentindo diferença. Mas aí a gente conta já. Um pouquinho, não vou lá desde o começo, mas eu sou formado em Educação Física e Saúde. E quando eu me formei, eu entendi que eu precisava ser o exemplo para as pessoas, porque de nada adiantava eu falar para alguém fazer tal coisa se eu não fizesse.
E para isso eu precisava de disciplina. E para disciplina, o que eu fiz? Eu resolvi me inscrever no Ironman, que é um triatlon, né? Quase nada. Que você corre, você nada 1.9, depois você pedala 90 e depois corre 21. E isso me fez criar essa consistência de hábitos. E ao mesmo tempo que eu estava na prática, eu estava estudando. Eu fiz um curso na PUC, uma especialização de mudança de comportamento e hábito. E aquilo meio que abriu a minha cabeça para que, se eu não tiver, eu posso ter o melhor método do mundo, se eu não fizer com consistência, não adianta. E aí com isso fui lendo cada vez mais, fiz a certificação em Stanford, que o Fernando me achou por lá. E quando a gente chegou na Life, eu entendi que se a gente pegar toda a ciência, não só a comportamental, mas a neurociência de explicar, igual a gente explicou do córtex cingulado, e explicar como que funciona, como que o hábito é formado, e juntar com uma gestão de, cara, você vai fazer isso segunda, quarta e sexta, nesse horário, porque esse horário vai ser melhor, porque você vai ter mais tempo, e esse horário aqui não vai prejudicar o seu sono. Então, englobar tudo isso, a gente traz não só uma receita de bolo do tipo, treine 3 vezes por semana, ou vá dormir às 9 da noite. A gente engloba tudo que é necessário para realmente você mudar de vida. Eu estou ouvindo aqui vocês, só para ter uma noção, tá? Quando eu entrei na Life, eu acho que eu sou uma pessoa que... A gente tem aqui pessoas que estão super por dentro, inteiradas nesse assunto, maratonista, Ironman. Gente, eu dou nem um pique na rua, né? Se tiver que dar um pique, vou dar uma chorada. Então, eu acho que, no meu caso, quando eu entrei na Life, tinha uma consciência de que eu estava num estágio de aprendizado, numa coisa bem baby class ali, primeiros passos, nada muito rebuscado. E o que eu achei interessante dentro dessa transformação é justamente você aprender a sequência que... na verdade, assim, eu acho que primeiro tem uma grande camada de autoconhecimento, né? De olhar para você mesmo e ser bem honesto, que essa é a parte mais difícil, de o que está me atrapalhando para fazer isso que eu quero. Então, começar a praticar exercício, né? Que eu me mudei para São Paulo tem 1 ano e meio, mais ou menos, e parei de treinar. E aí eu fiz todo um trabalho de autoanálise. O que está me atrapalhando aqui? E aí eu percebi que muitos dos meus bloqueios é que eu ainda estava tentando transferir para a nova cidade o estilo de vida que eu tinha na cidade anterior. Então, eu tinha muito mais atividades ao ar livre, tinha muito mais... Eu pedalava de bicicleta aqui em São Paulo. Gente, eu não tenho condição de pedalar na rua. Eu não tenho. Se eu pedalar na rua, eu viro uma listra daquele asfalto. Não dá. Então, eu tinha que mudar. E aí eu parei, percebi, entendi, muito com a ajuda do Fernando, de tentar fazer esse mapeamento e depois criar, de fato, uma rotina que me permitisse desenvolver, começar a treinar, né? Voltar para o exercício físico. E aí o Lucas entrou nessa também, porque ele tem o protocolo de saúde física, e aí a gente montou o protocolo junto, ele foi montando, eu fui ajustando, e com isso fui aprendendo que eu não sou boba. E hoje em dia eu já entrei na segunda fase do protocolo, né? Que é eu já passei pela parte de criação do hábito, consistência, e agora eu já estou no aumento da intensidade, né? De tornar aquilo mais desafiador para eu conseguir alcançar meus objetivos. E aí eu falei aqui, mas eu queria muito que vocês dessem um pouco da visão. Eu falei aqui o que está pela frente, né? Eu fiz uma análise, percebi e comecei a implementar. Eu queria muito que vocês contassem o que está por trás, né? A gente fala muito desse... minha meta, quando eu queria pensar assim, falava, pô, Graciane Barbosa talvez um pouco menos, mas nesse caminho de ficar o quê? Saradona, virar... Não, aí eu percebi que eu tinha que dar um passo para trás e não era bem por aí. E aí essa readequação de qual é a meta, qual é o objetivo e tudo mais, tudo isso tem muita ciência, né? Não é puro e simples. E eu queria que vocês contassem um pouco melhor sobre como que se constrói esse novo hábito, para as pessoas entenderem esse trabalho da Life e também o que aconteceu comigo. Vamos lá. Bom. Tem uma série de ângulos. A gente estava falando mais cedo, eu estou lendo um livro de preparação mental para esporte, porque eu sou um dos caras mais ansiosos para esporte, para imaginar. E o Lenny Bassam, que escreveu o livro, que é With Winning in Mind, ele fala que o principal erro do esportista é tentar demais, é overtry. Aí eu estava fazendo um paralelo, o principal erro das pessoas que estão querendo mudar de vida é tentar grande demais, ou muita coisa ao mesmo tempo. Porque isso é um ciclo de culpa,
erro de achar que é um problema de análise ou analisar demais, e depois que você sai dessa paralisia, você tenta errado, quando tenta errado você volta para o ciclo. E muito das coisas que a gente diagnostica como eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa sem força de vontade, ou são só porque você tem alguns imperativos evolucionários que nós temos que foram muito úteis no mundo de escassez, que no mundo de abundância são muito ruins. Isso estaciona. Segunda coisa para estacionar. Eu comecei essa jornada, o Pedro me falou, tem esse curso aqui, o curso mais vendido do Coursera é de felicidade, é de Yale, e é o curso que teve mais gente do MBA de Yale escolhidas num determinado termo lá. E a pesquisadora começa falando da falácia do G.I. Joe, que traduzindo para português seria meio a falácia do He-Man, que era assim, o He-Man no final do desenho, ele chegava e falava, amiguinhos, aprendam a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Como se a sabedoria do desenho animado gerasse mudança de comportamento. Ela fala, Caio, não, conhecimento não gera mudança de comportamento. Ou gera num grupo muito pequeno de pessoas que são acima de 100 em teste QI e acima de 100 em teste de Big Five de conscienciosidade. É a minha hipótese. Então, a prática, quando você entende como é que teu cérebro funciona, entende sobre o aspecto de ciência comportamental, o que o Jay Fogler, esse pesquisador, fala? Que você tem que ajudar as pessoas a fazerem o que elas já querem fazer, como coach, e você tem que ajudar as pessoas a se sentirem sucesso. Aí ele faz um diagraminha, que a gente desenhou isso umas 180 milhões de vezes, ele adora. Até no vidro a gente desenhou. Não, deve estar lá até hoje, porque eu usei uma caneta de pichar elevador. Não, aí ele fala que aqui é motivação e aqui é habilidade. Então, ele fala assim, tem coisas que não importa quão motivado você esteja, você não vai conseguir fazer. Você pode querer levantar um prédio, você não consegue, você não tem habilidade para isso. Aí ele fala que ele bota uma linha que existe uma linha de equilíbrio entre você tem motivação suficiente, habilidade suficiente, que se você tiver um gatilho, eu vou trazer esse tema, você consegue fazer o hábito. E aí ele introduz o fato de que os hábitos são sempre divididos em um gatilho, uma ação e uma recompensa. Então, decora essa parte, gatilho, ação e recompensa, é o mantra. Isso. Que são as 3 filhas do Fernando. Aí ele fala como é que você começa a resolver o problema. Ou você torna a coisa fácil, ou você se motiva mais, mas aí você, o que é se motivar mais? Você arruma, a gente falou hoje, os Navy SEALs, no BUD/S, no treinamento deles, eles têm um conceito do swim buddy. Então, você está com uma outra pessoa junto, você não desiste. Ou você melhora o gatilho, e você fica brincando, ou você, por exemplo, faz um treinamento que te aumenta a tua habilidade, ou você compra um equipamento, ou você tenta uma outra coisa. Às vezes você não é bom de nadar, mas você é bom de correr, você é bom de correr. Então, isso é um modelo conceitual para você ajudar a entender. Você sai daquele loop de culpa, frustração, desistir, culpa, frustração, análise errada. E você começa a entrar num processo de mudança. Como é que eu comecei? Quem faz esporte de endurance tem um nível de força de vontade maior. E endurance? O que é o esporte? Esporte de maratona, essas loucuras. Longo tempo. Tolerância à dor, assim, você começa... Então, quando comecei, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Mas, eu tinha motivação alta, eu tinha muita capacidade de fazer. E aí eu fui, mas depois eu até, para não fechando em hábito, mas depois eu falo do protocolo que a gente acha que funciona para pessoas na mesma situação que eu. E aí, se você olha, a gente foi quicando entre Behavior Science e Neurociência. E o Lucas, então, você lê BJ, depois você lê Anna Lembke. Aí você lê Anna Lembke, você começa a puxar todo esse fio de dopamina, Dopamination, que é fantástico. O podcast dela com Huberman é um poema. Aí depois você James Clear, que ele é menos cientista, é mais divulgador científico, mas ele é muito focado. Ele fala assim, olha, se você melhora 1% todo dia, em 365 dias você melhorou 37 vezes. Isso é muito legal que você está falando, porque eu acho que o que mais funcionou para mim foi uma percepção de que eu antes... porque parece muito bobo, né? O que eu fiz? Só para saber contar, ou quem sabe me acompanha de pertinho.
Eu mudei para um prédio que tem uma academia, mas você não tem noção do tamanho da academia. Cabe Essa ninguém. mesa aqui, ó. É sério, é assim, ó. Malha assim, com o bracinho junto para não esbarrar. E aí, eu comecei a fazer assim. Eu acordava de manhã, aí botava a roupa já de exercício, descia pra academia, corria. Corria, autoestima lá em cima. Caminhava 20 minutos todos os Ótimo. dias fiz isso durante 15 dias, todos os dias. Porque é só uma caminhada. Não, só, mas pra mim já era uou, mas fui fazendo. E aí, no início, eu achava assim, pô, gente, só isso, né? Aquele pensamento, só 20 minutos todos os dias. E aí, eu lembro um de vocês falando que, se eu somar, né, esses 20 minutos e somar uma semana e somar... Eu caminhava, sei lá, 1,5 km, ou quando eu estava mais rápido, 2 quilômetros, né, por dia. Então, era algo que eu não estava fazendo. E quando ia somando, já era um volume de exercício muito grande. Como que você vê, Lucas, nessa parte de exercício físico, essa evolução e esse somatório? Porque eu acho que foi o que me Sim, desbloqueou, sim. esse novo olhar sobre o que eu achava que era pouco e simples. Uhum. Pensando em exercício físico, eu acho primeiro importante o que o Fernando falou, da questão dos hábitos, dos componentes dos hábitos, toda essa questão teórica. Só faltou um componente que eu acho que é muito importante, que é a aspiração. Boa. Que é, cara, por que você está fazendo aquilo? Quem você quer se tornar? E a partir do momento que você entende quem você quer se tornar, você tem que entender o motivo por que você quer se tornar aquilo. Porque senão, se você chega pra mim e fala assim, eu vou começar a treinar agora porque o meu amigo falou que eu preciso treinar. Isso é zero sustentável. Se você chega assim e fala pra mim, pô, eu quero começar a treinar agora, porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, porque eu quero ver o meu filho crescer, eu quero jogar futebol junto com meu filho, ou eu quero ser uma pessoa mais saudável, porque eu quero... Hoje você não consegue andar 10 km, pô, eu quero fazer uma viagem e eu sei que eu vou andar 15 km por dia. Então, tem que ter um motivo forte o suficiente que te faça esse gatilho da mudança de comportamento. E essa questão de começar pequeno, ontem a gente estava no almoço, num papo informal, né, falando sobre começar a dirigir. E aí a gente comentou que, cara, você vai bater sempre o carro quando você está começando a dirigir. Compra o carro mais baratinho possível que você vai arranhar, você vai bater, isso acontece. E quando você começa algo, você tem que entender que você vai errar. Você vai errar muito. Então, se você quer começar, vou começar a treinar hoje. Vou 5 dias na academia, vou correr 5 vezes na semana. Cara, você errou o primeiro, você já vai, já não dá mais para eu fazer 5 dias. Agora eu já não vou fazer mais nenhum, porque eu já errei um. Então, quando você se dá o direito de errar, começa aos poucos. Vou treinar 2 vezes na primeira semana. Cara, a semana tem 7 dias. Se você falhar 1, ainda sobra 6. Se você falhar 2, ainda sobra 5. Olha o quanto oportunidade você tem de errar. E isso faz com que você se mantenha motivado naquilo. Porque a partir do momento que você fala que você vai fazer e na próxima semana você não consegue, entra naquela questão do Fernando falou. Você se sente um bosta. Só que não é isso. Você só planejou errado. O seu design está errado. E nessa, primeiro, tem esse componente de culpa tem que sair da equação. O corpo foi feito para guardar, para não gastar energia. E para, se possível, bem. sabe? Eu sei, Então, eu sei bastante. você só está fazendo... O corpo é um sistema incrível. Assim, você solta a pessoa, ela vive, ela não faz coisas que são ruins para ela, ela passa gente para frente. Então, quando você não vai para academia, você está fazendo uma coisa que era uma defesa evolucionária que funcionou muito bem no ambiente de escassez, porque você comia de 3 em 3 dias. Você gostar de gordura porque era muito bom, que era como você não sabia quando você ia comer de novo. Então, acho que primeiro, informação não é suficiente, mas ajuda, principalmente para um determinado perfil. E outra, tem um podcast, eu e o Huberman, ele falando sobre mentalização. Ele fala que quando você mentaliza alguma coisa, você acende, se você botar um sensor, você acende os mesmos neurônios da execução daquilo. Se você vai seguindo isso, o BJ fala que se você fizer o hábito pequenininho, que é botar a roupa da academia, sobre o processo de formação de hábito, isso tem mais ou menos o mesmo efeito do que você fazer o hábito. Então, uma outra coisa que ajuda nessa de ser resiliente, de ter um plano resiliente às coisas que acontecem, é você ter uma versão menor do hábito. E você sentir sucesso na versão menor. O que é sentir sucesso? Qual é a sacada dele?
Lembra que eu falei da visão do Judd, que a gente tem um sistema de aprendizado baseado em recompensa? Se você celebrar no final do hábito, se você fizer esse alinhamento que o Lucas falou, eu aspiro, primeiro, a mudança de comportamento é uma mudança de identidade. Então, eu aspiro ser uma pessoa mais saudável e tem que ser por um motivo nobre, não é para ficar bonitão. É um passo saudável para ver minha filha crescer, jogar Eu bola com acho meu que filho. o que me pegou muito foi, eu quero ser uma velhinha show para começo de conversa. Mas isso é uma boa aspiração. Mas sabe de uma outra coisa também, que a gente estava fazendo o protocolo e uma das dicas lá que o Lucas incluiu, das informações, era que a partir dos 40 anos existe uma perda de massa muscular De absurda. 1% ao ano. 1% Aí não. 1% ao ano. Eu já tenho menos 10? Falei, ferrou. Porque eu já fiz aqueles testes e tudo mais, e a minha massa muscular não veio. E aí eu percebi, vou fazer 35 anos. Então me deu um certo nervosismo de tipo assim, tá na hora de eu dar uma garantida. Porque aí quando eu começar a perder, pelo menos eu tenho alguma coisa para perder. Então isso também foi um ponto de virada, né? Eu acho que é uma construção de várias camadinhas, tanto do desejo de ser envelhecer bem, quanto também uma consciência de tipo assim, gente, a hora é agora, a hora é hoje. Que no meu caso, né, foi essa a grande virada. E eu acho que para cada pessoa tem uma visão diferente, né? Que vai fazendo as viradas de chave. Então, acho que é importante esse olhar e justamente construir um objetivo que seja resistente ao tempo e ao celular. E E as redes interessante sociais. de virada de chave é que a gente entra no conceito do James Clear, que é o hábito angular. Que é um hábito, por exemplo, você começou a treinar. Provavelmente, daqui a pouco, você vai começar a melhorar a sua alimentação. Já tô nessa parte aí. Daqui a pouco, você vai começar a dormir melhor. Tudo isso é como se fosse uma fileirinha de dominó, a gente toca no primeiro e todos os outros vão caindo. Então, essas chaves, realmente, elas vão virando aos poucos. Você precisa virar a primeira de uma forma realmente que você seja consistente, que as outras vêm junto. Então, você se torna uma pessoa melhor por conta de um comportamento novo que você decidiu fazer. E aproveitando essa frase maravilhosa, tudo isso que a gente está conversando aqui é sobre o aplicativo da Life, né? Muito desse conhecimento está sendo encaminhado para o aplicativo da Life. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, ó. Aqui, olha. Será que eu consigo apontar? Não. Aqui, muito bem. Para você baixar o nosso app, e aí você vai conseguir ver na prática tudo isso que a gente está explicando aqui. Né? A gente está falando de uma forma mais técnica, mas no app você vai ter a oportunidade de entrar nos desafios de uma forma muito mais interessante, divertida e executando os hábitos de uma forma muito mais natural. E isso vai fazer com que você te ajude a conquistar os seus objetivos. Então, você está curioso aí de tudo que a gente está falando, do que isso vira no final das contas? QR Code na tela, só baixar o app. Um pouco, eu acho que nessa jornada, esse último ano e meio, a gente chegou numa equação de um programa de mudança de vida que funciona. O que o app dá é que ele é escalável. Porque hoje, até pelo fato de como eu fiz em mim, você tem legitimidade para ajudar o próximo, que está ali do lado. Mas se der tempo para a gente, você muda a vida da pessoa. Porque ela... primeiro que você desiste de desistir. Não tem dessa. A gente vai botar, e se a pessoa... E você tem mecanismos de... A gente fala debugando o hábito, fazendo um outro plano, medindo outras coisas. Mudar em grupo é mais fácil, mudar com um parceiro de responsabilidade é mais fácil. Você pode fazer... Eu falo que é esportista da meia-idade, tipo eu preciso de uma junta médica para fazer esporte. Uma vez eu juntei no mesmo grupo personal o Lucas, um fisioterapeuta, uma médica de esporte, porque eu compro fisioterapia a balde, porque sempre vai ter uma lesão. Já fecha um ano de contrato. Eu já tenho terça e sexta, fiz. Já tá na agenda. Mas eu acho que isso é uma parte que o app que é legal, e por isso eu e o Lucas, a gente é muito apaixonado. Eu não percebi. Não se nota. Imagina que barato. A gente está andando por aí, pegando pessoas brilhantes, que têm protocolos validados pela ciência. A gente tenta escrever isso como bons hábitos, usando ciência comportamental, e vai botar num app que vai gamificar. Vai tornar... Você não vai pro Candy Crush, você vai pegar de volta aquela dopamina, aquele tempo que é teu, que Deus te deu, se você quiser acreditar nisso, e vai usar aquilo para mudar de vida. Eu falo que o que a gente está fazendo é o seguinte, tem 3 bilhões de pessoas em rede social hoje.
elas vão ficar das 13 horas que estão consumindo mídia, vamos dizer que ela tenha 6, 7 que é em rede social. Eu não quero nada, eu quero meia horinha, 10 minutos. 10 minutos são 30 bilhões de minutos. E dá para aprender muita coisa, dá para fazer muita Dá para coisa. aprender e dá para mudar. Então, agora, passando para o Lucas, assim, o que você acha que são os principais erros? As pessoas que entram nessa jornada, por que tanta gente desiste? Primeiro, o erro de design, de querer fazer um comportamento muito grande, do tipo, vou começar a correr hoje, só que eu já vou começar correndo 10 km. Cara, você vai se machucar e não vai dar certo. Segundo erro, motivação errada. Tanto a motivação no quesito aspiração, quanto a motivação de ir com muita sede ao pote. Que também, quando você vai com muita volúpia ao pote, a chance de você, no meio do caminho, se cansar, se machucar ou coisa do tipo e voltar é grande. E para mim, o principal erro é que as pessoas não estão ajustadas para realmente começar a mudar os comportamentos dela. Quando a gente fala disso, a gente fala de um protocolo nosso que chama energia fundamental, né? Que a gente fala de saúde física, alimentação, sono e detox digital, que são os 4 comportamentos muito importantes ali. Por que é importante? É o kitzinho sobrevivência? Seria o kitzinho energia básica. Para você ter energia, você precisa treinar, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem e parar de gastar dopamina no celular. Então, muitas vezes você quer começar, só que você tá lá no seu joguinho do celular, né? Aí, você foi... Amanhã eu vou começar a treinar. Aí você tá lá no seu joguinho, 1, 2, 3 da manhã. Aí você ia acordar às 5 para treinar. Você já não vai acordar mais às 5 para treinar. Aí você já acordou atrasado. Acordou atrasado, não deu tempo de tomar o café da manhã direito. Então aquela energia que você ia pegar do café da manhã já não tem mais também. Aí a partir disso, vou treinar à noite. Tá bom, só que você dormiu mal. Passou das 5 da tarde, você tá num sono monstruoso. E você não comeu bem no café da manhã, você tá com falta de energia ali à noite. Então, percebe que uma coisa vai levando a outra nessa questão do dominó que a gente tinha falado. A piada que criou esse acrônimo foi o Pedro, que ele falou que você não precisa de meds, você não precisa de remédio, você precisa de meditação, exercício, dormir. Aí eu botei um outro D lá, que é a digital detox, que a gente discute. Eu acho que isso aí é o grande ponto, né? Porque eu acho que quando a gente está procurando uma mudança, a gente quer muito fórmula mágica. Tipo, talvez teria uma audiência, uma potência dieta, faltou. muito maior se eu falasse assim, gente, compra essa água aqui, ela vai resolver os seus problemas. A gente quer esse milagre, né? Mas quando a gente volta para o básico, para o que é realmente necessário, é tudo aquilo que a gente ouve. Juntando o que você falou com o que eu falei, existem duas coisas aqui. Uma é você ficar bom em criar hábitos, que qualquer hábito serve. Começa por tomar água, porque a gente está melhorando a nossa capacidade de mudar. E a outra que é um problema de eficiência. Um problema de eficácia, você resolveu o problema que você já quer resolver. Então, a gente está trabalhando 3 perfis agora. A pessoa que tem um problema que ela quer resolver, a pessoa que quer fazer alguma coisa, mas não consegue, e a pessoa que quer melhorar continuamente. Então, a gente quer levar o tipo A e B para o terceiro tipo, que, olhando até lembra naquelas aulas de geografia que falava de Maslow, das cadeias do que você precisava, você tinha 5 níveis de coisas que você precisa, e a última é o desenvolvimento contínuo, né? A autoatualização. Então, não é que a gente está sendo hipócrita dizer, se você não tiver segurança financeira mínima ou segurança física mínima, você não vai se preocupar em mudar de hábito. Mas, dado que você tem o básico para a sobrevivência, colocar a pessoa, de onde qualquer ponto você começar, a levar para ela que o caminho da felicidade é a atualização contínua. E aí é uma definição que a gente chegou, que é cross-cultural, que felicidade é você desenvolver teu potencial humano e servir alguma coisa maior do que você. E isso, cara, se você for olhar, qual o problema? Monge budista chegou nessa conclusão, monge beneditino chegou nessa conclusão, os estoicos chegaram nessa conclusão, Platão chegou nessa conclusão. Só que é difícil de fazer, cara. O que a Life está fazendo é tão simples quanto pegar conhecimento que já existe e levar para 1 bilhão de pessoas. Muito bom. E aí, quando a gente tá falando... Vamos tentar, duro. Sim. O desafio é esse, né? O desafio tá na mesa. Mas eu acho que é legal a gente também trazer para esse episódio de hoje essa parte do detox digital. Porque a gente fala muito de mudança de hábito, de transformação, de sair do ponto A para o ponto B, mas a gente sofre, né? Muitas vezes, sugado
pelas redes sociais, pelos joguinhos, por tudo isso que faz com que a gente fique ali meio hipnotizado, né? É muito doido quando você começa a consumir determinados conteúdos que passa 1, 2, 3, 4 horas você nem sente. E quando você vê, você não consegue gastar 20 minutos para caminhar na esteira do prédio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é a dopamina, né? Que a gente fala também, fica um nome chique, mas eu acho que é legal explicar um pouquinho melhor o que é a dopamina, o que as redes sociais, o que elas fazem para conseguir pegar essa dopamina e qual o efeito disso no corpo. Tá. A dopamina é um neurotransmissor, né? Então, um transmissor que tem dentro do nosso cérebro. E como o Fernando falou, no primeiro momento, primeira vez que você faz, por exemplo, você abriu o TikTok, você viu um vídeo que você gostou, você tem um disparo dopaminérgico após ter feito esse comportamento, que é para dar valor para esse comportamento. É o seu cérebro falando para você, ó, isso daqui é bom, pode repetir que te faz bem. E num segundo momento, conforme você vai fazendo, ele passa para antes. Então, a dopamina vem um gatilho, já vem a dopamina que faz buscar aquele comportamento. Então, é o neurotransmissor da motivação num segundo momento. Que muita gente fala só que é do prazer, mas não é. Na real mesmo, é a motivação que a Sabe dopamina como é que foi o faz. experimento do Sinner, que ele provou isso? Eles pegaram um ratinho e tiraram engenheirado para não ter dopamina. E tinha uma maquininha de apertar botão ali que descia comida. Ele morreu. Não Porque entendi, você como não assim? tem vontade de fazer as coisas. Sem dopamina, Sem dopamina ele você ficou não sem. tem craving. A dopamina, ela é um mecanismo de sobrevivência. Você tem que buscar o que é bom para você. Entendi. E o que é bom para você evolucionariamente falando, de novo, pro problema lá da pradaria, da pessoa procurando comida, não pro problema do TikTok. Então, quando a gente fala de uma rede social, o que ela faz, na verdade, é te entregar aquilo que você quer, né? As redes sociais, elas estão cada vez mais caminhando. Minha área é rede social, né? E aí eu sei que o algoritmo, ele é cada vez mais treinado através de inteligência artificial para identificar o que você mais engaja, o que você mais te interessa. Você sabe que por mais que você saiba o que você mais engaja, o que faz você realmente se viciar na rede social é uma coisa chamada erro de predição de dopamina. Pô, lembrou. Que é o que acontece, por exemplo, em cassino. Que vamos usar o exemplo da rede social. Você está lá no TikTok ou no Instagram. Você está vendo o Reels, aquela que você vai passando, vem passando um monte de Reels. Você nunca sabe qual que é o próximo. Então ele pode ser bom e pode ser ruim. E isso faz com que tenha um aumento ainda maior de dopamina no seu cérebro. Então é aí que realmente eles pegam você. Se a recompensa for imprevisível, o pico de dopamina é muito maior. E o que você tem que fazer? Que conselho eu tenho algumas técnicas, tá? Como eu trabalho diretamente com isso, eu tenho que ter técnicas para conseguir me desconectar. Mas o que vocês também dão de dica pra gente perceber que tá entrando no túnel? Eu falo que tá entrando no túnel e conseguir cortar esse comportamento. Primeiro, para perceber, olhar o tempo de tela, né? O que é o tempo de tela? Fala aí. Você Como vai que entrar vê lá nos ajustes do seu celular e vai estar lá o tempo de tela que você usou. A média brasileira é 5 ou 6 horas. Aí depois de chorar, faz o quê? Se você perdeu 5, 6 horas do seu dia olhando para a tela ali. E a maioria das vezes não é... As pessoas assim, não, mas eu trabalho com isso. Então olha lá os aplicativos. Qual que você mais usou? É o de trabalho ou é o Instagram? Essa é a segunda derivada. De qual tela? Primeiro, eu falo, esse fio eu comecei a puxar tinha um documentário que chamava O Dilema Social. Então, um cara do Twitter, um cara do Facebook falando sobre o algoritmo e como por onde essa coisa foi. E de fato, eles exploram... Tem um ciclo que o Easter, do livro lá do Scarcity Brain, ele fala que tem um ciclo evolucionário que você tem um cue, é tipo um gatilho, você tem uma oportunidade de fazer, você tem uma recompensa imprevisível, você tem facilidade de repetição. E que isso foi estudado inicialmente em máquina de cassino, em slot machine com caça-níquel. O caça-níquel era um saco e virou uma indústria de 30 e tantos bilhões de dólares. Como é que ele ficou? Eles trocam a alavanca para ser um botãozinho, então é fácil de repetir. E como eles percebem que a dopamina ela tem que ser deslocada na bucha, ele bota um monte de possibilidades de acerto, não só aquelas 3, do mecânico. E quando você, por exemplo, dá 2 frutinhas iguais, ele atrasa. Então ele vai aumentando o tempo do teu barato de dopamina da busca do negócio. Fica, meu Deus, vai. Por isso que o jogador vai. Não. Se der não, aí fecha. E você tem que ter a possibilidade, mesmo ínfima, de ganhar $1 milhão. E a outra coisa como ele está induzindo o pico de dopamina, no final você teve várias falsas vitórias
e você perdeu o dinheiro todo, mas foi uma experiência boa. Você sai lá, bonzão, Volta adorei, amanhã, perdi volta $100, é isso aí. Então, esse negócio do erro de predição de recompensa foi entendido, foi botado dentro das máquinas, caça-níquel estudado. A Universidade de Nevada, ela tem um laboratório que é um cassino. E isso foi derivado para várias indústrias. Então, tem um monte de indústria que está batendo tua carteira e elas não vão embora. Então, a gente tem que ter uma relação mais saudável. Não é sair de rede social. Usa a rede social, não deixa a rede social usar você. Eu tenho um YouTube que, para mim, é uma ferramenta de aprendizado importantíssima. Assim. Então, acho que o primeiro passo é esse. O segundo para mim, eu usei... Tem alguns frameworks de você... O framework de aplicar hábito, criar hábito, você tem os frameworks para você tirar hábito ruim. Então, o BJ, ele inverte tudo que ele faz. O Judd, ele tem... em vez de você facilitar, você dificulta. Primeiro você analisa, você decupa o hábito. Qual é o gatilho que me leva a comer o chocolate? O hábito você quer tirar, nada contra a lacta. Qual o gatilho, qual que é o hábito? Você já sabe qual a recompensa que você está tendo ali. Aí você começa, onde que eu faço? Que horas eu faço? Está associado a algum outro hábito? Então, por exemplo, se você... Eu como chocolate quando estou com fome. Não é fome. Não é fome. Isola isso. Não, provavelmente não é. Pode ser um monte de coisa. Aí tem o Judd, que ele fala você ser mindful. Aí ele fala assim, pode comer teu chocolate, eu só quero que você esteja no momento. Eu quero desautomatizar o hábito ruim. Então, por quê? O que o Lucas falou, quando você comeu a primeira vez chocolate, é como se tivesse uma tabelinha no teu cérebro, que você bota a quantidade, vamos fingir que é isso, de dopamina que soltou, é 100. Na hora que você tem algum gatilho, vamos dizer que teu gatilho seja tédio, teu gatilho seja... pode ser também. Pode ser. Ele vai no topo da pilha e pega assim, qual o hábito que está mais automatizado aqui? É o chocolatão lá. Só que esse 100 foi precificado quando você tinha 16 anos de idade. Então, se você for fazer mindful eating, ou mindful fumar cigarro, ou mindful tomar cerveja, sabe exatamente, você reprecifica aquilo. E talvez hoje não seja aquele barato tão grande. Então, e por isso que os biscoitos nunca têm o mesmo sabor. Pode ser. Ou Pode bolacha, ser, se vocês estiverem em São Paulo. E aí ele fala que só de você fumar de forma mindful, 40% das pessoas param de O fumar. que é fumar de forma mindful? Você está no momento, aquele negócio é quente, fedido. é amargo, é fedido, deixa cheiro nas coisas. Só que quando você fumou a primeira vez, você provavelmente tinha 16, 17 anos, você era o cara cool, o rebeldão. Rebeldão da tua galera. O que eu faço com essa coisa de rede social, por exemplo, algumas redes eu desinstalo e se uso profissionalmente só uso no computador, porque se eu usar no celular eu vou acessar e vou ficar vendo. E também tem uma outra coisa que eu faço muito com série, principalmente com série, né? Porque a série ela é construída para você te pegar no início e no final do episódio. Então, o que eu faço? Eu paro de assistir o episódio no meio, que é normalmente onde a história tá com mais barriga. E aí eu não fico maratonando para sempre. O autoplay do Netflix foi a mesma coisa que você passar a máquina de caça-níquel e dar a alavanca pro botão. É fácil. Então tem que ser fácil de repetir. É o scarcity loop, que chama o loop da escassez, que era você não... Quem desistiu não passou gente para frente. Então, de novo, a indústria, ela weaponizes, ela torna ruim um instinto evolucionário bom, que era não desistir das coisas. E um que eu acho legal para pensar em digital detox, foi até o Fernando que trouxe para mim, é ter cômodos que o seu celular não entra. Por exemplo, eu era uma pessoa que ia no banheiro, eu ficava meia hora, porque eu ficava lá olhando o celular, não sei o quê. Cara, não entra o celular no banheiro. É 5 minutos. Você ganhou 25 minutos da sua vida. Que antes você nem percebia que você perdia. Você só tava lá. Isso. E essa questão do mindful é bom também para você entender qual é o gatilho que te traz aquilo. Igual você falou, é fome. Cara, bem provável que não seja fome. Não é fome. Eu tô chocada. Já vai ter que parar aqui, eu vou ter que fazer uma... Eu sei consulta. Quando eu tô comendo por pura ansiedade ou quando eu tô comendo porque eu quero comer algo. Isso se leva com tempo, autoconhecimento e essa questão de mindful. Entender, hoje eu peguei e comi, sei lá, um pacote de M&M's inteiro sozinho. Ninguém tá com vontade de comer um pacote de M&M's inteiro sozinho. Pera lá. Ninguém. Chega uma hora que aquilo vai grudando a garganta da gente, de um jeito. É, muito doido. Mas,
Mas ó, o tamanho é certo, a repetição Maravilhoso, é é fácil. colorido. A Tem uma mistura casca de- crocante. Na mistura de a gordura com carbo, com açúcar, eles Você testaram. só vai comendo, cara. Você vai... A embalagem tem um M com um rosto. Tem um M escritinho no MM. E quando você aí- vai na loja, E pensa é o seguinte, colorido. a gente Eu falou sou a muito própria disso dopamina. com o Gil. Girl. O Lucas falou uma parada bem legal. Na empresa tá proibido, né? Tá mais um Lucas, né? Porque Não, tem chega, três. já tem muito. Tô brincando. Ele falou assim, cara, você pega um milkshake não vou dizer, de uma lanchonete dessa, tem 1.500 calorias. Hoje eu vi o Lucas comendo 1.500 calorias. Cara, é comida. Você viu, né? Você Então, viu o no problema, almoço. a indústria de comida processada, ela fez um ciclo depois da Segunda Guerra Mundial muito parecido com a indústria de rede social nos últimos 20 anos. Eles foram engenheirando o produto. Quando eu ouço assim, isso aí é 1.500 calorias. Mas o que é a base de uma alimentação assim do dia? Quantas calorias seria o ideal? Depende do que seu você gasto quer, né? calórico. Mas, Bota assim- um numerão aí pra nós. Não, depende. Cada pessoa com mais massa muscular vai ter um maior gasto calórico basal e um maior gasto calórico que ela treina. Então ela precisa de mais calorias. Mas a questão é, que tipo de caloria você vai ingerir? Tomar 1.500 calorias no milkshake é muito fácil. Agora, se eu te falar, hoje você vai almoçar 1.500 calorias. Você vai passar umas 3 horas comendo e não vai terminar. Porque é muita coisa. Então, depende do tamanho da pessoa, do tamanho de massa muscular, de densidade óssea, do que faz no dia, do que não faz. Mas a questão é, que tipo de caloria você está ingerindo? Caloria vazia ou caloria que vai te nutrir? Porque se você for pensar, quando eu tenho algumas experiências com alguns nutricionistas, e às vezes a pessoa fala assim, eu não como nada e engordo. Aí você vai, beleza, então faz um diário de alimentação. O tanto que essa pessoa comeu de bolachinho, quanto colocou de açúcar no café, tudo isso é muito calórico e você nem percebe. E não comeu nada, E no de final fato, do dia né? você Não tá foi com fome, quantidade. E no final do dia você tá com fome. Por quê? Porque você não se nutriu de maneira correta. E o estudo lá Eu falei isso no outro podcast. Eles fizeram um estudo de uma tribo indígena na Bolívia para ver o efeito de comida processada no sistema cardiovascular. Mas a conclusão intermediária é que você come 25 a 50% mais. Então, por quê? O engenheiramento da comida é para não dar saciedade. Ele diminui a produção de uma peptina lá que dá saciedade, de leptina Leptina e grelina. Pô, garoto. Isso Ele é cérebro né? externo, Olha, é HD aqui do lado. então não é culpa sua, você está comendo porque aquilo foi feito para você, para ser fácil de comer, para não te dar saciedade e para ser fácil de repetir. Então, só de você, eu fiz uma coisa para mim no início da jornada, que foi a tabela do me ferra e eu não gosto. Então eu botei um Excel, que era os hábitos que me faziam mal, e aqui uma escala de 1 a 5, se eu gostava muito ou não. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o quadrante das coisas que faziam mal 5 e eu gostava 1. E aí eu comecei, aí eu peguei, aí tinha feito a certificação, aí eu tentava decupar o hábito em qual era o gatilho, qual era a recompensa, onde é que eu fazia, e aí eu fui simplificando. Então, voltando, essa dica do bloqueador de celular virtual é importante. A qualidade do uso de rede social, você pode substituir para ser um uso intencional. Então, a gente vai soltar um protocolo de aprendizado, também eu roubei do Pedro esse, que é assim, o livro ele é muito bom para ele acalma, mas não necessariamente hoje em dia é a maneira mais eficaz de aprender. Mas ele é uma última etapa importante para você refletir. Aí, o que eu faço? Se eu quero estudar um tema, eu pego, sei lá, 10 pessoas que são boas nesse tema. Essas pessoas geralmente têm podcast TED Talk. Aí você vê isso. Aí você se interessa mais. A partir daí, tem uns sites de resumo que você pode ler o resumo do livro do cara. E aí depois, se você achar que valeu a pena, você já absorveu, você vai, compra o livro e lê. Então eu estou usando o YouTube. Aí eu criei no YouTube uma lista. Como é que isso é eficaz? Aí sobre eficiência. Eu tenho uma fila no YouTube que chama To Watch. Tudo que eu vou pegando, eu vou botando nessa fila. E aí eu criei um hábito que toda vez que toda vez que eu entro no Uber, eu aperto o To Watch. Então eu tornei ele mais fácil. Então eu fui na habilidade que eu não tenho que pensar, não estou gastando força de vontade para procurar. Escolher qual que você quer. E nem deixando o algoritmo te recomendar Isso, aleatoriamente. Então, se você começa a ser intencional, tá tudo bem.
Aí você pode falar sobre o número de horas, mas acho que uma dica é torna a tua relação com tecnologia mais humana, mais intencional. Eu acho que esse ponto aqui, gente, impressionante, né? Quando a conversa é boa, o Foi. tempo voa. Até rimei. E aí, eu queria só que a gente encerrasse aqui o nosso papo, mas pensando um pouco sobre essa questão do estar presente, estar consciente, que eu acho que era um pouco do tema que a gente ia trazer no episódio de hoje. Olha, isso daqui vai entrar em breve, ó. Mostra aí, Fernando. Só ele e o professor Xavier. Que tem. Isso daqui, ó, a gente não vai contar no episódio de hoje. Se você quiser saber o que é esse equipamento tecnológico, a gente vai ter episódio falando sobre isso, que é justamente que seria o episódio de hoje, que a gente falaria mais sobre mindfulness, meditação, né? Olha aí, ele vai botar, não, Com vai fone botar não só... vai, não, melhor e não. deixa pra botar aí e explicar no episódio que a gente vai falar sobre esse tema. Então, eu queria que vocês encerrassem falando um pouco mais sobre essa questão de estar presente, estar consciente, né? Que parece que foi uma palavra que foi uma expressão que a gente usou bastante hoje e que parece que é muito chave para a gente conseguir fazer essa virada. Mas antes de vocês responderem, galera, quer saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando? Quer ver na prática o que está virando tudo isso que a gente está conversando aqui? Quer fazer a mudança que você está esperando na sua vida? Então, QR Code na tela. Você pode baixar o app da Life, entrar nos nossos desafios e começar a atingir os seus objetivos. O que você quer? Começar um novo exercício, dormir melhor? Você quer aprender? Você quer fazer o seu detox de tela? São muitos desafios que você vai encontrar no nosso app. Então, você baixa agora e já começa a usar para ver tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma mais técnica, mais elaborada. Você vai ver de uma forma bem prática, divertida, interessante e vai com certeza te ajudar a fazer a transformação que você quer. E aí eu quero voltar aqui para vocês contarem pra gente o que é esse estar consciente e por que isso faz diferença na hora que a gente quer fazer uma mudança. Tá, vamos lá. Primeiro, o que eu penso sobre estar consciente? Entender as suas emoções e o que você quer realmente. Porque muitas vezes você acha que você quer algo, só que é só a sua ansiedade falando, o seu medo falando, ou você ficou muito tempo sem comer e isso pode falar por você, você dormiu mal, isso pode falar por você. Então, entender o que você está sentindo antes de qualquer coisa. A partir de então, usar aqueles aspectos que a gente falou, dos hábitos e de se permitir errado da seguinte maneira. Vamos supor que eu quero entender por que eu como chocolate toda vez depois do almoço e por que eu não consigo parar com isso. Tá, uma vez na semana, quando você for comer, antes de você comer, você vai parar, olhar e falar, cara, o que tá me levando a fazer isso? E a partir de então você vai entendendo e conforme isso vai acontecendo, vai ficando muito mais simples, muito mais automático de você se tornar consciente em muitas outras coisas. Em você usar o celular, em você dirigir, vamos supor, sem dar seta, coisas do tipo que você faz automaticamente, você não tem consciência daquilo. Ou de você tratar mal, sei lá, seu pai, seu filho, enfim, sua mulher, seu marido, porque você faz sem consciência, porque você está vivendo totalmente no automático. Fernando, complementar. Não, acho que ele foi na veia. Você não... Uma vez, tinha um podcast do Huberman falando sobre ser simpático e parasimpático. Ele fala uma frase assim, que em situações de estresse você não pode usar o cérebro para influenciar o cérebro, mas você pode usar a respiração para influenciar o cérebro. Aí tem um dos protocolos aqui, a gente fala sobre como é que chama? Respiração suspiro fisiológico é o SAI, suspiro fisiológico. Eu acho que sobre estar no momento, você não pode evitar as emoções. Quando se entende, as emoções vêm. E aí, isso é libertador, porque o importante é o que você faz com elas. A decisão que você toma. Aí, tem uma... eu acho que iria tão longe quanto. Aí se torna humano. E não torna se você for completamente escravo dos seus instintos, você é até uma máquina que evolucionariamente ela é muito polida. Você vai viver. Mas eu não acho que você está exercendo o teu potencial ou a tua missão na Terra. Então, eu acho que está no momento também é um pouco de entender as emoções vêm, o que diferencia as pessoas, o que você faz com elas. E se você, repetidas vezes, fizer as coisas coerentes com seus valores, você vai ser feliz. Um pouco roubei essa do Pedro também.
E do Lucas, eu tô aqui Pedro, só... venha para cá pegar e assinar as suas Próxima frases. Mas essa é bem boa, porque tira também o peso de você sentir emoções e por aí vai. Muito bom. Gente, esse foi o nosso Lifecast, um papo onde você entende um pouco mais sobre mudança de comportamento e atinge aqueles objetivos que estão ali guardados na gaveta. Sabe aquilo tudo que você gostaria de mudar, mas não está conseguindo? Aqui no Lifecast você vai ter todas as informações que você precisa para fazer essa transformação junto com o nosso app. Então, baixa o nosso app, não esqueça. E até o próximo episódio. Hoje foi um episódio diferente, mas eu acho que também foi muito bom pra gente trazer um pouco mais desses bastidores pra vocês. Muito obrigada pela participação, Lucas. Muito obrigada, Magá, Fernando. Obrigado, Fernando. E você que nos acompanha, continue nos seguindo nas redes sociais para ficar por dentro, claro, com consumo consciente, conforme falamos no episódio de hoje, mas para ficar por dentro dessa transformação, desse novos hábitos e novas transformações que você quer fazer na sua vida. Muito obrigada por assistir. Um beijo grande e até o próximo Lifecast.